Olá, tudo bem? Meu nome é Osair, trabalho aqui na Qualital Ocupacional e neste vídeo quero falar sobre as principais falhas encontradas nas empresas no momento de uma perícia judicial de insalubridade ou periculosidade. Antes de falar dessas principais falhas, vamos falar quando que acontece uma perícia judicial, né, para ficar claro quando que isso ocorre. Normalmente quando um funcionário, né, ou ex-funcionário, ele acha que tem direito a um adicional de insalubridade que não recebia, ou se ele recebia, ele acha que deveria receber num grau diferente, né? Por exemplo, a insalubridade a gente tem o grau mínimo, médio e máximo, né? Que seria 10, 20 ou 40% do salário mínimo. Às vezes o funcionário recebia 20, ele acha que tem direito a 40%, então depois que ele sai da empresa normalmente, pode entrar com ação pedindo um valor a mais, né, por conta disso. Da mesma forma a periculosidade, que só existe um nível, que é 30%, e às vezes não recebia, pode achar que tem direito depois que sai da empresa. Então a importância de ter a gestão desses documentos, né? Então agora eu vou falar de quais são essas principais falhas que a gente identifica no momento de uma perícia de insalubridade ou de periculosidade, é muito semelhante, né? A primeira falha seria o seguinte: descrição da atividade que consta no laudo é diferente da que se identifica no dia da perícia. Então acontece de o laudo não consta nenhum risco relativo a um determinado produtos químicos ou solventes, ou não consta nenhum tipo de atividade envolvendo instalações elétricas, portanto nada relativo à periculosidade nesse sentido. Mas no dia da perícia esse tipo de atividade se apresenta, se mostra para o perito. E daí o laudo fica muito enfraquecido porque no laudo não tem nenhum tipo de proteção, nenhum tipo de descrição nesse sentido, né? Então essa seria a primeira falha, atividades que não fazem parte dos documentos, que não, né, estavam previstas nos laudos. A segunda falha comum que a gente encontra é a falta de evidência de uso de EPI, né? A empresa, por exemplo, não tem uma supervisão e não consegue comprovar, não tem nenhum tipo de advertência pelo uso, né, pela falta de uso de EPI, e consequentemente não consegue comprovar que existia uma fiscalização, um acompanhamento do uso de EPI. Isso se dá principalmente porque no dia da perícia pode ter que alguns funcionários naquele setor também não estão utilizando equipamentos de proteção individual que deveriam estar utilizando, já que no laudo pode constar uma neutralização daquele agente nocivo por conta do uso de EPI, mas se aquele EPI não está sendo utilizado, né, então consequentemente é mais um ponto frágil, né, que a gente pode identificar no momento de uma perícia, tá? O terceiro ponto seria então a falta do comprovante de entrega de EPI, ou seja, não existe evidência da entrega de EPI. Então isso quer dizer o quê? Pode ser até que a empresa tenha fornecido de forma periódica, mas se ela não registrou adequadamente, de forma periódica, com o CA, com a assinatura do funcionário, né, como é que ela vai comprovar isso? Isso fica um momento muito frágil no momento de uma perícia. A empresa diz que forneceu, o funcionário pode dizer que às vezes recebia, e fica aquela dúvida, já que não há esse registro formal da entrega do equipamento de proteção individual. Esse é o terceiro ponto bem frágil, que complica no momento de uma perícia. A quarta falha comum da gente encontrar é a falta de treinamento de segurança e saúde do trabalho. E nesse caso, falta de treinamento de uso de EPI também. É muito importante, está previsto na legislação, que o funcionário ele deve ser treinado, orientado sobre o uso do EPI também. Além de comprovar esse registro, além de ter a supervisão, então tem que ter esse uso do equipamento de proteção individual correto a partir de um treinamento, né? Então ter registro de treinamentos periódicos, pelo menos uma vez ao ano, o ideal é que seja mais, 2 vezes ao ano pelo menos, né? Ter treinamentos desse tipo, tá? Esse é um outro ponto importante. E a última falha que eu considero aí seria a falta de ordem de serviço. Prevista lá na NR1 há muito tempo, mesmo depois agora dela recentemente ter sido modificada, ainda existe a necessidade do empregador dar ciência aos seus empregados
de quais são os riscos que existem naquele ambiente de trabalho, quais são as medidas de controle e outros procedimentos relacionados à segurança do trabalho. A ordem de serviço deve ser entregue para o trabalhador desde o primeiro dia de trabalho. Então, também é um documento muito importante que prova que a empresa tem essa preocupação, que ela está orientando o trabalhador desde o início, certo? Então, esses são os 5 principais falhas aí que a gente encontra no momento de uma perícia de insalubridade ou periculosidade, né? Então, espero que essas informações tenham sido úteis para você, gestor de empresa, gerente de RH, enfim, que você possa se envolver mais com as questões de segurança e saúde ocupacional, ter um pouco mais de conhecimento sobre isso, né? E assim poder evitar acidentes e doenças ocupacionais, bem como evitar também passivos trabalhistas, né? Caso venha acontecer alguma ação trabalhista que envolva insalubridade ou periculosidade, que possa facilmente apresentar essas evidências do cumprimento da legislação, resolver essas falhas que eu comentei e assim poder se defender facilmente, ok? Então espero que tenham gostado. Se gostou, deixe um like e deixe seu comentário. Estamos à disposição para conversar a respeito desses assuntos importantes para as empresas. Obrigado.